vamos lá, vamos entender o que aconteceu um pouco fora aí dessa questão do Irã. No Texas, foram 16 vítimas, dentre elas 2 mortos e 14 feridos. Inicialmente, bom, antes disso, Mano Walter, temos um vídeo, né? Temos um vídeo aí do pós-ocorrido, daqui a pouco eu continuo. E aí, rapaziada, passando as primeiras informações, nos Estados Unidos, os portais não queriam dar o nome do terrorista. Começou-se essa política porque tem muitos que fazem isso querendo a própria morte. Porque o radical, ele acredita verdadeiramente no céu das 72 virgens e ele foi sabendo que ia morrer. Tanto é que ele precisa tomar vários tiros para poder ir a óbito. Ele começa... gente, tudo aconteceu em questão de pouquíssimos segundos. Tinha um carro da polícia na esquina, que ao ouvir os tiros já saiu e abateu o radical. Eu estou escolhendo algumas palavras aqui, porque isso aqui vai virar um corte nesse comecinho. O YouTube tem isso. Lobo solitário. Se você fala... Isso é uma crítica que eu acho que é importante falar. Se você começa a falar desses grupos que fazem essas coisas e usa determinados nomes no primeiro minuto do vídeo, segundo minuto do vídeo, ele desmonetiza o vídeo. Ninguém aqui tá falando nenhuma mentira, gente. É uma notícia. Esse camarada, eu acho que já deu um tempo bom aqui, ele é um terrorista africano que fez uma imigração ilegal para os Estados Unidos, no Texas. Então, assim, sabemos, e tem outro detalhe, antes de passar a palavra para você, Júlio, que Austin é a cidade que está tendo, proporcionalmente, para cada 100 habitantes, o número de pessoas que estão reduzindo o uso de armas. Porque é uma cidade muito grande e tudo mais. No interior você ainda vê, Austin você também vê, pessoas no mercado com arma aqui no peito e tal, mas em bares e tudo mais o pessoal tem diminuído, porque não tem necessidade, todo mundo aqui já tá armado mesmo, e tinha ali, se não fosse a polícia, o camarada ia falecer com toda certeza. Foram poucos segundos, só que nisso foram 2 mortos, 14 feridos, Júlio. Olha, eu acho até que foi sorte da rapaziada, porque se acertou essas pessoas, podia ter morrido, sei lá, 6, 8, 10. Por acaso morreram só 2. Mas é isso. E ele estava no carro dele com a bandeira do Irã, com as falas lá, assim, não há dúvidas de que isso aí foi por causa do Irã, ele gritava as palavras de ordem e tudo mais. Enfim, caótico. Mas queria te ouvir, Júlio. Bem, Eric, o interessante disso tudo, que o golpe de mão, né, esse ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, com certeza terão reflexos no mundo todo. E alguns dos reflexos é o terrorismo doméstico, o lobo solitário ou o radical, escolha a palavra que você quiser. Isso aconteceu no Texas e vocês podem procurar também na Inglaterra. Sim, na Grã-Bretanha houve um ataque com um homem com 2 facas, levando a óbito algumas pessoas na Inglaterra, com o mesmo perfil, gritando palavras de ordem do Irã, fazendo alusão ao Irã. Isso vai ser praticamente imparável. É isso que nós temos como reflexo. Como está polarizado esse assunto no mundo. Aliás, está polarizado no chat, pessoas pró-Irã, pessoas contra Irã. Imagina isso no planeta todo, imagina isso dentro do país que está fazendo o ataque nesse exato momento. Então, isso vai se espalhar. A França também já está falando sobre ataques de grupos pró-Irã, né, nos arredores ali de Paris. Já está acontecendo, então isso é só o começo do que vem por aí. Então eu sou a favor, né, de tirar um déspota, ditador, Ayatollah, sou a favor do povo persa livre, né, que escolham o que eles quiserem, mas também, né,
tem que se ter a noção dos reflexos que virão após esses ataques. Os Estados Unidos, a alta autoridade dos Estados Unidos lá, acho que é Vance, ele declarou, né, o cara do FBI, Patel, ele falou o seguinte, que já subiu de risco o nível de emergência em todos os Estados Unidos por causa de possíveis ataques de grupos pró-Irã. Então, é um reflexo já esperado após esse ataque massivo que Teherã sofreu. Esses reflexos vão acontecer e esse do Texas é apenas o primeiro. Aparecerão vários, porque quando houve a migração em massa de árabes por todo o mundo, você não via imigrando crianças, mulheres e velhos idosos. Você só via homens de idade militar entrando em países como Espanha, Itália, Alemanha, França e até mesmo os Estados Unidos, Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, vamos lá. Quero te ouvir aí sobre essa notícia. E pode até ampliar o escopo, porque estamos falando aqui de um imigrante extremista, de países, a gente sabe, para quem não sabe, né, na África tem vários países com predominância muçulmana, e deixou aí essa situação. Isso ainda piora a situação dessas pessoas no próprio Estados Unidos, né? Até quem não tem nada a ver com isso. Vamos lá, cara. O que acontece com o Ocidente, cara? O ocidental, principalmente o cristão, se tornou-se meio que babaca. E o pessoal de esquerda, que é militante, eles amam esse tipo de pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, o que é que eles provam? Se fizer ataque ao Irã, vai ter homem-bomba, não faz não. Ou seja, eles jogam uma narrativa para evitar que o presidente americano não combata o mal, para o mal continuar existindo e fazendo o que ele quiser. A ONU faz isso direto. Se atacar o Irã, o povo iraniano, ou seja, se o mandatário pode matar todo mundo, que é a morte do amor. Se você revidar, não pode, pô. Aí vai ter homem-bomba aqui. Ou seja, esses homens-bombas sempre estiveram lá, estavam esperando a hora para fazer merda, porque já teve vários ataques nos Estados Unidos, na Europa, em tudo que é lugar, sem estar havendo guerra. Simplesmente pelo o amor à carnificina. É isso que esses caras são demoníacos, isso não serve a Deus, cara. São demônios, são espíritos do mal nessas pessoas, isso que é a realidade. Quem sabe lidar com esse tipo de gente são os russos. O russo não tem um país... Hoje o Irã é o mais violento, mas antes era a Chechênia. A Rússia teve 2 guerras carnificeiras para destruir esse pessoal. Porque eles iam lá, atacavam o Moscou, no centro da cidade ali, tem aquele ataque lá em Beslan, no cinema lá, né? Tem no shopping, tem escolas. E a regra dos russos é o seguinte: terrorista mata todo mundo. O terrorista, o refém, o urubu não tem negociação. O Obama, o Biden e outros, cara, terrorista, imigrante ilegal, é tudo do amor, porra. Eles faziam política de Estado levando esse pessoal para lá, para melhorar o voto deles, coisas desse tipo. É horrível. Então, o que acontece? A CIA já sabe, o governo já sabe que vai ter esse tipo de reação. Bando de vagabundo que estão pirados porque o velho sanguinário morreu. Então, revoar, poxa, mataram o nosso sanguinário mó, o nosso chefinho que matava todo mundo, arrebentava com as mulheres, abusava de crianças e de menores. Poxa, vamos explodir tudo aqui. O que vai acontecer? Eles vão matar? Vão sim, mas vai ser menos uma célula. E cada dia está mais difícil para o Irã projetar o tipo de poder que ele faz, que são os seus proxies, né? Que são os lobos solitários, as pessoas que têm lavagem cerebral desde criança, que é para se explodir. Isso, cara, onde é que isso tem a ver com a pregação de Ahura Mazda? Que é você fazer bem ao próximo, tratar o próximo como a ti mesmo. Então, essa é uma doutrina, o xiismo, a religião xiita, ele é uma loucura mental que quer impor a religião. Se vocês quiserem, baixa os vídeos aí, os líderes fazendo pregações onde
Quem não é muçulmano tem que ser morto, ser escravizado, apanhar, ser perseguido. Se deixar a religião, tem que ser morto, tem que ser escravizado, decapitado. Cara, isso é coisa satânica, esse no planeta. Em pleno 2026, você tem que conviver com um bando de maluco desse. Eu já falei, esse pessoal quando vem para o Brasil, eles chegam aqui, eles tomam um choque. Caraca, você não vê muçulmano aqui lutando com judeu. Nem hindu lutando com outra religião. Nem quem vai para os Estados Unidos fazer isso. Vai um ou outro maluco desse aí para cometer esse tipo de suicídio. Aí vai lá e mata 18 pessoas que não tem nada a ver. Ou seja, o governo americano está libertando o povo persa das garras desse bando de vagabundo. Cara, esses caras são tão vagabundo e tão malandro que a guarda revolucionária, só no migué, só no H, é tipo o partido político, tomou toda a riqueza do país, se apossou, montou o seu próprio exército. Aí bota a ruma de malandro lá, pode olhar, tudo malandro de óculos escuros lá, com cara de mal, e faz o que quer, porra. Mesma coisa do narcotráfico, nas favelas do Rio, ou em outro lugar na América Latina ou na África. Abusa das crianças, abusa de garotos, de garota, faz o que quer, espanca, mata, joga fora, e fica por isso mesmo. Tudo em nome de Alá. Não é em nome de Ahura Mazda, não é. Nem em nome de Zoroastro, não. É Maomé com a tirania dele. Eu falei, o planeta está em guerra. Eu falei que o Trump veio para fazer uma grande cruzada. Ainda bem que o Biden não conseguiu eleger a Kamala Harris, porque senão, meu irmão, tu ia ver como é que estava o Maduro, Cuba e o Irã dentro do Brasil e o partido PT, pessoal apoiando aqui, nego sendo morto e sumindo, já está nesse nível. Olha o que eu estou falando. Já estaríamos nesse nível. Agora está lá o Maduro, aquele vagabundo lá, eu estou maluco, agora está maluco. Mas na hora de matar os venezuelanos não era maluco. Ainda tem mais, tá? Ele está dedurando geral. Dedurando geral. E o Trump está só juntando as provas com datas, com transferência bancária, e vai ter um velho aguarda aqui na América do Sul que vai tomar-lhe uma... Rapaz, o soco vai ser de esquerda, tá? Quando eu falo, pode anotar. Tá, senhores? Então, isso aí é mais uma ação de desespero. O cara explodir pessoas. Não tem nada a ver. Crianças, pessoas estão lá, o cara pega o fuzil e mata. Aí, fala que, faço isso que eu vou pro céu pegar 72 virgens. Ou seja, tudo que o cara fez é em prol do sexo. É isso que é a doutrina santa desses vagabundos aí. Cara, é uma porra muito foda de você até comentar. É uma loucura mental, lavagem cerebral. Psicopatia coletiva. Esse povo. E estão querendo ainda justificar a guerra. E tem gente que fica assim, é porque não é soberania. Todo vagabundo usa o termo soberania e democracia para cometer crime. Soberania não é um líder matar o seu povo, não. Não. Se você atacar o Irã, você está destruindo a soberania do Irã. Quer dizer que ele vai ficar lá a vida toda matando o povo e ninguém pode fazer nada porque tem uma palavra chamada soberania. Essa palavra tem poder porra nenhuma, rapaz. Isso aí é lavagem cerebral política que vem dentro do planeta para as pessoas engolir de goela abaixo isso aí. Engole isso aí a seco. Porque se tu fizer isso, tu tá quebrando a soberania. Isso aqui não é democracia não, tá? Então deixa eu roubar lá, matar. Se alguém se meter, a gente fala que não é democracia, que estão quebrando a soberania. Meu irmão, a mensagem do Trump é: seu vagabundo é sanguinário, psicopata e narcotraficante. Eu vou te buscar em qualquer lugar. Essa é a mensagem que o Trump está deixando. Não é atacar o país, é atacar o sistema. Fez isso na Venezuela, fez no Irã. No Irã ele está mostrando que ele vai entrar em qualquer lugar. O Irã era o país considerado mais impossível. Aqui é impossível, aqui ninguém entra. Não durou um minuto. O líder já foi para o barro. Qual é a mensagem? Seu velho ladrão, vagabundo, amante de terrorista e de narcotraficante. Eu vou te pegar onde você estiver. Essa é a mensagem para esse tipo de líderes. E tem gente que não está nem dormindo, irmão. Tem gente na América Latina que não está conseguindo nem dormir.
Agora imagine como é que vai ser para se encontrar com o Trump e justificar o amor por esse tipo de gente, hein? Vai ser foda, hein, para alguns presidentes aí da América do Sul aí. Tamo junto, Eric. Muito bom, Carcara. Comandante Vilas Boas, vamos lá. Sua leitura desse cenário, rapaziada, você que tá em casa, deixa seu like aí para dar essa moral. Ainda temos mais uma notícia depois dessa para falar sobre essa questão do Irã e depois a gente vai passar para os nossos copos aí para segurança pública com temas muito polêmicos. Comandante. Eric, esse tipo de resultado, né, de ação, ele era previsto, né? Não só pela comunidade de analistas aí que observa o assunto, mas muito provavelmente, ou com certeza, posso dizer assim, pelo próprio governo norte-americano. Isso por quê? Porque esse tipo de governo do Irã, esse pessoal do eixo do mal, do eixo da ditadura, isso não é novo, eles têm um modus operandi de realmente colocarem ou instalarem o que a gente chama hoje de células adormecidas pelo mundo. O que basicamente é isso? Uma célula adormecida, seja ela por um lobo solitário, que seria a célula unitária, né, o mais básico disso aí, que a gente pode ter em termos de ação, de fazer alguma coisa no exterior. Ou uma célula mais complexa, que envolve aí basicamente coisas do tipo de você ter uma força de sustentação, que vai prover apoio logístico, você tem uma força que vai pegar em armas, que seria uma força de guerrilha, e você teria uma força de inteligência atuando de forma velada dentro de um país chamado país hospedeiro, onde essa célula vai ficar posicionada ali esperando um comando para a ação, seja lá o que for. Então esse tipo de coisa é feito há muito tempo no mundo, desde que o mundo é mundo. Só que a gente veio observando, como o Júlio e o Carcará falaram, foi que a imigração descontrolada que se instaurou tanto na União Europeia, Europa como um todo, e nos Estados Unidos, nas últimas décadas, baseado em políticas progressistas de esquerda, que entenderam que o mundo é um mundo, um só comércio, uma só filosofia, uma só união, depois da queda do Muro de Berlim, essa possibilidade de que essas células se espalhassem pelo mundo, ela se proliferou de uma forma até então não vista. Então, a gente tem células desse tipo na Europa, em todos os países da Europa, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem no Canadá e a gente tem no Brasil também. Já falei mais de uma vez que a questão da tríplice fronteira no Brasil é um lugar que favorece a ação desse tipo. Por quê? Porque nós temos a segunda ou a primeira maior comunidade libanesa fora do Líbano aqui no Brasil. É uma comunidade maravilhosa, que, gente de bem, que trouxe a cultura, trouxe a alimentação, trouxe comida, progride, trabalha aqui dentro do Brasil, só que dentro da teoria da guerra irregular, esses movimentos desses eixos, dessas células terroristas, elas agem basicamente como um peixe no meio de um aquário com 1000 peixes. Então ali no aquário cheio de peixe, tem um ali que é o peixe do mal, que ele transmiga ali, ele fica nadando no meio dos outros, e quem chega ali não sabe diferenciar quem é quem. Então é assim que o movimento irregular opera nas fronteiras além do seu território. E a tríplice fronteira aqui, por ser um controle poroso, que o cara migra do Brasil, vai para o Paraguai, do Paraguai vai para a Argentina, sem um controle muito rígido, e ele consegue trabalhar, se imiscuir e se camuflar dentro dessa população árabe que vive naquela região, ela é um prato cheio para esse tipo de ação. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos aqui agora, nada mais é do que o previsto. Porque no próprio sábado, o governo, depois Ali Khamenei, que estavam ainda manobrando, dando algumas ordens, ele declarou que os ataques contra o grande Satã, a grande força do mal, que no caso é os Estados Unidos, sofreriam ataques de todas as formas, dando a entender, inclusive, esse tipo de ação. E houve, inclusive, uma postagem feita, que eu acho que foi o Júlio que postou num dos grupos que a gente participa, de uma imagem que mostra a espada, que tem o nome de uma espada sagrada lá para o mundo persa, que provavelmente era o sinal de ativação dessas células inativas, desses lobos solitários, células inativas, pelo mundo afora. Então, isso aconteceu em Austin, no Texas. Infelizmente, a gente tem que reverenciar não, tem que prestar condolências às vítimas que aconteceram, mas esse tipo de coisa deve acontecer em mais proporção. Infelizmente,
porque aí é a covardia do regime, da guerra irregular, daqueles que não têm coragem de enfrentar os seus opressores, que atuam justamente contra os civis, contra a população indefesa, tentando com isso causar terror e alguma modificação no comportamento político. Mas nada são do que psicopatas, treslocados, malucos que agem por covardia. Porque se tivessem coragem, se honrassem o pensamento que acreditam, iriam para combate de fronte aberta. Mas não fazem isso. Isso vai acontecer também na Europa se Reino Unido, França, Alemanha ou qualquer outro país, como já aconteceram as manifestações desse final de semana, entrarem de uma forma ou outra no combate. As células serão ativadas e a covardia vai tomar conta, infelizmente, desse movimento nefasto, Eric.